Fala pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Se você gosta, assim como eu, de marketing, brand, identidade visual, você está no lugar certo. A gente fala aqui de marcas, principalmente para você, que assim como eu, trabalha com pequenas e médias empresas. Então a gente discute, tenta encontrar soluções para aquilo que nós passamos no dia a dia. Beleza? Eu também deixo aqui alguns trabalhos meus e, enfim, desse lado aqui, ó, tá o Behance, beleza? E tá aqui em cima o WhatsApp, se você quiser entrar em contato. Pô, Leandro, vamos conversar sobre isso? Fala sobre isso aqui e tal. A gente vai falar, beleza? Hoje eu vou buscar uma matéria de 2023, cara, de 2023, porque eu quero pegar essa matéria e quero entender como essa matéria se encaixaria no hoje. Eu vou pegar essas respostas e vou trazer para o hoje. Vamos ver como vai ficar, porque é muito interessante, que fala daquilo que a gente gosta, que é brand. Beleza? Vamos lá, vamos trabalhar. Tá aí, a matéria é da Branding News, beleza? E traz o seguinte, vamos lá. Investir em brand traz resultados para a sua startup? É uma pergunta. Será que traz resultados? É uma resposta difícil, vamos no decorrer do texto tentar falar isso, mas é uma resposta difícil, tá? Investir em brand ou não? As campanhas de marketing devem ser feitas para curto ou longo prazo. Brand traz resultado em quanto tempo? Se você trabalha em uma startup, provavelmente já se deparou com essas discussões dessa natureza. A maior parte das startups no Brasil precisa entregar resultados rápidos, seja para manter o fluxo de caixa saudável, seja para atender os investidores. O jogo da vida da companhia é jogado a cada 3 meses. Os OKRs pressionam com o crescimento acelerado. O OKR são os números e a busca para os resultados, né? São os indicadores que a gente busca lá, enfim. É um método. O OKR é um método para resultado. Este cenário impacta diretamente as decisões sobre campanhas e investimentos de marketing dentro das companhias. Os profissionais convivem com o dilema: construir marca a longo prazo ou entregar resultados de leads em vendas. Vamos lá, porque isso aqui é importante a gente pesquisar junto, a gente entender juntos. Leads, campanhas, você trabalhar o marketing de uma maneira a extrair resultado para a empresa, para jogar para o setor comercial, é legal, mas isso não impede de você construir a sua marca em paralelo. Então é o seguinte, nós temos 2 caminhos. O problema que eles vão dar é em relação a investimento. Isso, ele pode ser que eu não consiga investir em um e invista em outro, isso ok. Mas eles conseguem andar em paralelo. Então, marketing a longo prazo, comercial, resultados imediatos. São 2 verdades. Mas aqui vai entrar uma questão que lá na frente a gente vai discutir. Por quê? Porque ambos eles vão ser importantes no resultado da sua startup, tá? Mas vamos continuar aqui que depois a gente vai falando isso. Vamos lá. No geral, todo mundo entende a importância do longo prazo e gostaria de ter uma marca forte, como Apple, Nike e McDonald's. Eu não quero entrar aqui nessa disputa, tá? Eu não quero entrar porque senão a gente vai aprofundar muito, mas eu só quero deixar claro uma coisa em relação a isso que a gente está falando. A Apple, ela, por exemplo, não tem o mesmo estouro no lançamento do iPhone 17 que teve há pouco tempo, ela não tem o mesmo estouro que ela teve do iPhone 18. Repare que quando ele cita essas marcas, ele não imaginava isso. A gente está falando de 2023, 3 anos atrás. Então, olha como as coisas estão mudando. Como aquilo que se aplicava lá, ela já tem uma diferença. O próprio McDonald's já tinha passado por algumas transformações ali. Então, um pouco de cuidado nisso aí é importante, tá? No entanto, a falta de clareza sobre a velocidade desse impacto e a necessidade por resultados imediatos costumam deixar esses investimentos sempre depois. Estamos falando em um cenário em que não tinha inteligência artificial. Ou seja, veja bem, quando a gente está num cenário que não tem inteligência artificial, a velocidade de 3 meses ela passa para 1 mês, 3 semanas. Isso é muito louco de você imaginar que há 3 anos atrás a gente tinha um cenário em que a gente se pensava e achava que está exagerado. Hoje, com inteligência artificial, esse cenário é ainda mais rápido, tá? Continuando. Tudo isso, junto com isso, é claro, existe o tempo limitado dos profissionais e que existe a priorização de tarefas e a previsibilidade de cada campanha de vendas. Repito,
Aqui não se tinha inteligência artificial, então o profissional era muito sugado. Agora aliviou um pouco porque você está colocando a inteligência para trabalhar. Tudo isso é verdade, faz parte da rotina. No entanto, você deveria balancear os dois tipos de investimento: construção de marca a longo prazo e venda a curto prazo. Eu nem tinha lido esse texto e ele falou exatamente o que eu acho. Vamos continuar. Vamos trazer ciência para a discussão. Legal. Por que você deveria investir em brand? Investimento em brand e construção de marca impacta nas companhias a curto prazo? Claro que impacta, né? A gente vai falar disso. Investimento de vendas e curto prazo não impacta no longo prazo, não constrói marca, diretoria e deteriora com o tempo. É verdade também, por exemplo, você tem um produto forte, ele vende muito agora, não garante uma marca forte lá na frente. É um fato. Se você focar apenas em campanha de curto prazo, a tendência é que o retorno piore ao longo dos anos. Aqui mais ou menos. Vamos lá. O que eu acho que é o seguinte. Eu trabalho com brand, trabalho com marketing, mas aqui a minha ideia é professoral, no sentido de que eu vou tentar mostrar aquilo que eu vejo do mercado. Eu não vou puxar sardinha para a minha profissão. Eu vou tentar mostrar aquilo que eu acho do mercado. E eu não sei se focar apenas em campanha de curto prazo, a tendência é que o retorno piore ao longo de investimento. Não é tão assim não. Pode ser que piore, tá? Mas não é concreto, tá? Aí ele fala do livro, é um dos mais influentes trabalhos já publicados, mas, cara, 2007. Dá para entender a diferença de hoje em dia? É outra coisa. Nele, os autores se debruçaram sobre diferença e impacto de se investir a curto e longo prazo. No livro, mais de 1000 campanhas foram analisadas e compararam duas abordagens de comunicação. A long, que está mais ligada ao topo do funil e possui uma linha de tempo de até 3 anos e dá ênfase na construção de marca. Esquece, hoje isso aqui a gente está falando em 2007. Esquece, 3 anos para você. Eu não estou falando para você construir uma marca, mas 3 anos de uma campanha voltada nisso é muito tempo. Se a gente imaginar que startup, porque esse ponto aqui é startup, tá? A gente imaginar que startup, cara, muitas empresas antes de 2 anos já venderam essas marcas para empresas fortes. Então, assim, é um período muito grande, tá? E dá ênfase na construção de marca. E a short, que é sobre o fundo do funil, foca em resultados de no máximo 12 meses em ativações de venda, que é transformar, né, lead em retorno, em resultado. Transformar lead em conversão, é o que a gente fala em converter o lead, tá? Em 2007, os autores afirmaram que muitas organizações estavam migrando para abordagem a curto prazo, já que ela potencializava os ganhos financeiros imediatos. A consolidação das plataformas de anúncios digitais como Meta, Google também foram fundamentais para para esse super foco em growth. Seguinte, vamos lá, vamos entender isso aqui e é muito importante que nós entendamos isso aqui. Cara, 2007, o cenário, ele era um cenário em que as startups estavam formulando, assim, as startups elas estavam em um nicho específico, tinha muita gente, você não tinha uma startup a cada em esquina, não, cara, você tinha pessoas criando marcas e tal, e as coisas começando a construir a força de empreendimento. Só para você ter noção, em 2007 não tinha, estou falando agora de nível Brasil, não tinha discussão entre CPJ e CLT. Ou se tinha, era muito curta essa discussão. Olha que louco. Era uma discussão muito curta. Eu já tinha essa discussão porque eu sempre fui voltado, eu tive sempre a tendência para PJ, mas essa é uma discussão que não existia, era consolidado, CLT acabou. Olha que louco, quando você fala em construção de marca, startup, a gente está falando em explorar aquele seu momento para construir algo para depois vender. Olha que louco, ou não vender, mas ter resultado com isso. Hoje em dia a gente já sabe que esse período de 2 anos para você construir e consolidar a startup é enorme. É enorme. Então você constrói, sabe por quê? Porque você constrói hoje, amanhã já tem uma igual, operando com resultado muito mais eficiente. Então hoje a tendência é você já construir, já chegar forte em relação ao marketing. Muito legal a gente analisar coisas de tempos atrás. Eu não imaginei esse ponto, mas eu vou começar a fazer mais vídeos assim. Achei muito legal isso. Então vamos lá, vamos continuar aqui.
Porque aqui, ó, a gente tá falando da consolidação das plataformas de anúncio. Olha que doido, cara. Hoje o tipo de anúncio já é outro. Hoje a gente já tem chat GPT. A busca já tá quase saindo do Google para ir pro chat. Olha que louco, cara. Olha que louco. Qual é a diferença de uma campanha de brand e de vendas? É que um foca em marca, o outro foca em produto. Mas vamos tentar entender. As campanhas de vendas são mais simples de serem identificadas. Normalmente evocam uma resposta, né? Tem um call to action, tem uma resposta imediata, né? Ou seja, ele tem algo do imperativo, ó. Visite o nosso site, compre, leve 2, agende o tour. Ele é direto. Entra aqui e fecha a campanha. É muito comum estarem vinculadas com gatilhos de urgência. Claro, porque assim, não perca essa oportunidade, não deixe para depois, porque você está ali verificando, entra e compra. Você sabia, do outro lado, temos as campanhas de construção de marca, que devem ter como objetivo criar memórias a longo prazo. Campanhas que podem mudar comportamento. Você sabia que pode beber cerveja sem álcool? Mudança de comportamento. Você sabia que ficou mais fácil estudar para o vestibular? Assim, aqui tem uma observação. Essa campanha é a longo prazo, mas ainda precisa de uma fagulha mais forte, tá? Esse café irá te oferecer uma experiência completamente diferente. Que use esse carro expande seus limites. Estamos falando de experiência. Então, por exemplo, o seu produto transformado em uma experiência. Ok, vamos lá. Esses exemplos de construção de marca não requerem resposta imediata, porque você vai construindo aos poucos, né? Eles preparam o usuário para o consumo futuro. Preparam o usuário para que as campanhas de curto prazo tenham maior efeito. Elas podem funcionar de forma complementar, reforçando o funil de marketing. É aquilo que eu falei, né? Essa campanha a curto prazo ela pode estar dentro de uma ação maior. Isso que é o interessante. Segundo os autores, o meio não é o objetivo. Não existem canais de curto ou longo prazo. Essa é uma atribuição mais da campanha em si, do que será veiculado. É verdade. A campanha que determina a longevidade daquela efetivação em vendas ou em marca, né, ou institucional. Outro elemento que pressiona sempre os canais digitais para campanhas de curto prazo é a facilidade de acompanhar métricas mais simples, como vendas, leads, SQL, CPL, bancos de dados, né? Então, por exemplo, acompanhar as métricas, tendência e crescimento, né? Isso facilita o curto prazo, porque eu já sei o que está vendendo e o que não está funcionando, cara, mas comportamento de venda também dá para ser trabalhado a longo prazo, tá? Parece até profecia, mas essa descoberta de estudo apresentado por Field e Binet, não sei como fala. As campanhas de curto prazo afetam a saúde, né? A saúde da marca no longo prazo, assim como sua capacidade de se tornar mais rentáveis. Vamos lá. Quando eu estava na faculdade, estamos falando de 99, 2000, isso já existia, porque é o seguinte, imagine você lançar uma empresa fazendo uma promoção, uma campanha promocional. Você estimula o cliente a entenderem essas campanhas, né? Ou seja, essa empresa ela vai me dar sempre o preço baixo. Você não vai conseguir sair dessa espiral. Eu vou dar um exemplo aqui. Quem viveu lá atrás acompanhou muito que a questão das lojas de R$ 1,99. Cara, elas traziam produtos da China e não era incomum você ter produtos mais do que R$ 1,99. Isso no início funcionou, mas depois de um tempo isso foi entrando deixou de ter a credibilidade. Os produtos continuavam lá, tinham produtos mais baixos, mas a credibilidade da marca R$ 1,99 ela caiu, ela foi descredibilizada. Isso é uma coisa que claro que a gente está falando de um comportamento de venda, mas quantas lojas a marca foi rebaixada por isso? Então é isso que ele está falando aqui, esse cuidado. A preocupação dos autores é que, já em 2023, a startup parecia estar levando suas marcas para a beira do precipício, eu não concordo, tá? Ao mudar a orientação das campanhas a longo prazo para unicamente curto prazo. Não é isso. Aqui, em 2013, eles fizeram a leitura errada, ao meu ver. Porque é o seguinte, eles entenderam que as startups estavam levando a empresa deles para a beira do precipício. Por quê? Porque você focava muito, seu produto girava muito rápido, você chamava a atenção do mercado e a longo prazo você não tinha construído a marca e não conseguia sustentar aquilo. Hoje não funciona assim.
Hoje, a ideia, e por isso que eu acho que eles erraram, a ideia é o seguinte: eu construí essa marca, eu preciso mostrar essa marca, preciso mostrar esse produto, porque hoje, ou eu escalo, atinjo a massa muito rapidamente, e veja bem, não estamos falando de dinheiro, né, de financeiro especificamente, mas estamos falando de escalonar, para depois você faturar. Ou eu escalono muito rápido, ou eu vendo essa marca para alguém e ganho do mesmo jeito. Então, assim, essa leitura lá atrás, e eu entendo, é uma leitura que foi feita lá atrás. Hoje ela já é vista diferente, entendeu? A natureza do longo prazo das campanhas de brand afastou dos times de marketing. Elas levam mais tempo, são mais difíceis de calcular e possuem um impacto indireto, né, em vendas a curto prazo. As empresas do estudo que focaram seus esforços de marketing no curto prazo conseguiram aumentar o faturamento, porque é direto, né? Ó, compra aqui que eu vendo. Mas perderam lucratividade a partir de um ano. Cara, isso até a matemática explica. Se eu dou uma pancada agora, eu faturo muito, sustentar nesse topo é muito difícil. Então, assim, a matemática explica isso, tá? Faturamento nos 12 meses seguintes, mas perder a lucratividade a partir do segundo ano. A marca se deteriora, ela não atrai novos usuários, não constrói novos comportamentos, não gera recall, reduz a boca do funil. Eu não acredito muito nisso não, cara. Tá? A marca também passa a se tornar mais dependente de ações promocionais, o que reduz sua capacidade lucrativa e a empresa terá problemas em aumentar o preço e margem. A grande ironia desse foco no ROI foi que, tendo adotado uma abordagem de curto prazo, todas as marcas de pesquisa acabaram reduzindo parte do potencial do seu lucro. Aqui eu quero comentar algo que eu acho importante que a gente não está levando em consideração. Vamos lá. Hoje em dia, as empresas criaram um ecossistema. Então, por exemplo, a minha venda rápida, eu estou fazendo isso até para um cliente agora. A minha venda rápida, ela é importante. Então, por exemplo, eu quero vender uma caneca. Pau, compra, a pessoa vem, entra, leva a minha caneca. Essa caneca, ela pode estar linkada dentro do ecossistema. Por exemplo, se eu tenho um QR Code nessa caneca aqui, que me leva a um jogo ou algo diferente. Veja bem, eu estou tratando a experiência do meu cliente a longo prazo. Então, a venda foi imediata, eu botei um QR Code para um jogo, nesse jogo eu estou elevando a experiência do meu cliente, colocando a minha marca a longo prazo e quem sabe dentro desse jogo eu tenho produtos para vender para esse cliente ainda. Olha como o ecossistema de marketing ele está um pouco diferente. Então, assim, entender isso é fundamental para o resultado. Entendo que existe esse caminho, tá? É muito legal hoje em dia, hoje 2026, a gente ter esse caminho que não foi pensado lá atrás, tá? Continuando aqui, peraí. Aí aqui está falando de campanhas de vendas e brand, porque ali está uma relação direta. Hoje eu não acredito que funcione assim, tá? Com a solução, esse dilema presente em quase todas as startups, os autores propuseram qual seria o balanço, né, o equilíbrio ideal do investimento entre os dois perfis de campanha. Eles afirmaram em 2012 que a empresa teria mais chance de prosperar se gastasse 60% de orçamento na construção de marca a longo prazo e 40% em ativações a curto prazo. Essa ficou bom, não ficou ruim, porém, entenda o seguinte: eu consigo fazer as duas coisas juntos, conforme eu mostrei para você. Entendeu? Eu não posso falar ainda, mas eu estou fazendo uma campanha que eu estou tentando fazer isso. A divisão é um guia, mas deve levar em conta uma diversidade de fatores, como tamanho de marca, sua maturidade, categoria, sazonalidades, enfim. Um caso citado no livro é do McDonald's. Uma marca, exemplo... mas aí, cara, eu não quero pegar o McDonald's agora porque a gente está falando de 2013, 2012... E se o livro é de 2012, a gente está falando de 2008, talvez, e não é uma referência que não vale tanto agora, tá? O número, então, como mostra o Mac, é menos importante do que o entendimento sobre a necessidade de investir tempo do time. Isso é verdade, porque assim, a gente está investindo tempo no time e a gente está trazendo experiência. Isso é bacana. Dá para fazer brand e vendas na mesma campanha? Eu respondi e falei que dá, né? A resposta dos pesquisadores é, normalmente não. Eu acabei de falar que dá. Se a chance de dar certo não é zero, ela é bem pequena. Não se trata apenas de CTA, mas de toda a estruturação de campanha. Campanha de brands são sobre marca, topo de funil, emoções e memórias. Repito, dá para fazer, dá para trabalhar em cima disso.
Campanhas short são para um público mais segmentado, decisão racional, fundo de funil, compra rápida, imediata, enfim. Mas repito, dá para a gente fazer algo, né, levar a experiência adiante. É muito difícil conseguir acomodar bem todos esses aspectos diferentes em uma mesma campanha. Estatisticamente falando, é melhor você pegar o seu orçamento de publicidade e dividi-lo em 2 potes de acordo com o equilíbrio apropriado, e em seguida atingir objetivos longos e curtos com anúncios diferentes, anúncios que só futuramente irão se conectar. Esse futuramente irão se conectar é o que eu estou falando aqui, só que esse futuramente daquela época hoje é muito curto. Eu acabei de dar o exemplo da caneca aqui. A campanha long term fica livre para preparar o terreno para uma futura campanha de short. A campanha de short pode focar em fechar negócio e financiar a campanha mais longa. A comunicação começa a girar de forma positiva e continua girando com uma circunferência cada vez maior. Tá, é verdade. Vamos lá, é longo o texto, mas vale a pena, tá? Bom, aqui eu vou citar mais ou menos o que eu quero fazer, tá? Na campanha. A nossa ideia é o seguinte: nós temos alguns produtos para vender. Nós temos o livro, desse livro gera um aplicativo. Em vez de focar de forma específica nesses produtos, né, eu vou fazer o livro, depois vendo o aplicativo, depois vendo não sei o que, ou fazer algo tudo junto, a gente vai vender livro, aplicativo, não. A gente está criando uma estrutura para fazer o seguinte, que a gente vende livro, esse livro linka de alguma maneira com o aplicativo, esse aplicativo tem um curso específico que a gente vai puxar, enfim, a gente tem um segmento, uma coisa puxando a outra. Veja bem, a gente separou, tem produtos específicos, mas a longo prazo esses produtos estão em uma esteira de produtos em que geram a marca a longo prazo. A ideia é essa, ecossistema, é o que hoje eu acredito em marketing de ecossistema. Eu posso falar um pouco mais sobre isso, sobre esse conceito, tá? Mas depois a gente conversa. Então vamos lá, voltando aqui para a gente terminar. Brand traz resultado e é fundamental para a sua startup. O livro apresentado ajuda a dar ciências para essa discussão, tá? É bem possível que você esteja vendo suas campanhas de venda sofrerem cada vez mais para entregar bons resultados. E hoje em dia, 2026, isso já está cada vez mais difícil. Hoje você não anuncia mais em Facebook, Instagram, esperando venda rápida. Você anuncia para levar esse consumidor a consultar sobre a sua empresa. Isso é bem legal, tá? Vamos lá. Isso é o futuro da falta de construção de marca. Falta de construção demanda futura para a sua startup. Demanda futura para a sua startup. Aqui eu quero deixar uma discussão. Eu acredito que tudo é cíclico. Eu acredito nisso. Cara, a gente bateu num teto virtual. Talvez tenhamos batido num teto de venda virtual. Por isso que nós estamos hoje falando de experiência. Em que talvez você tenha um local fixo, um ambiente para aquele grupo se sentir pertencente seja importante. Mas isso é uma outra discussão, mas é legal pensar nisso, tá? O foco exagerado no curto prazo mata a probabilidade da empresa de aumentar a lucratividade do negócio. É um fato. Mas, assim, a gente tem que tomar cuidado com isso. Marcas que investem em branding vencem campeonatos. Elas podem não alcançar os melhores resultados imediatos, mas estão formando a base para o crescimento futuro. É um fato, tá? Aí ele fala de outros highlights do livro e tal, mas o que eu queria pegar com você é esse resultado e a gente tentar chegar aqui a uma conclusão. Conclusão, dá para trabalhar junto e dá para trabalhar em pequenas empresas, em grandes empresas, dá para a gente ter resultado. O que você não pode é fazer com que o seu time de marketing, né, seja muito restrito. Não, a ideia é tentar alcançar outros segmentos. Você precisa de braço para fazer tudo isso? Precisa de braços, ok? Porém, esse investimento ele vai ser necessário para a gente conquistar futuramente esses pontos, essa linearidade da sua marca em pontos específicos de venda. Beleza? Se você gosta desse conteúdo, comenta aí, cara. Fala, Leandro, você falou uma besteira do cacete aí, ou não, tem sentido. Comenta aí. Comenta de boa, sem xingar, aí também é foda. Mas comenta de boa, deixa um comentário aí que eu acho legal esse bate-papo. E é bate-papo de quem é apaixonado por marketing, marca, comunicação. Beleza, gente? Um grande abraço, até a próxima e fui.